Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vocês estão preparados para conhecer um pouco mais sobre Jesus? Vocês estão? Eu estou preparado, estou gostando muito dessa série, relembrando coisas acerca do nosso Salvador e aprendendo coisas novas também. Eu espero que todos vocês estejam aprendendo, conhecendo o Senhor Jesus para se relacionar com Ele e para pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus e ser como Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui, que todos vocês sejam como Jesus. Sim, você entregou sua vida a Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que Jesus é o Salvador. Ele não é só o Salvador da sua vida, Ele também é o Senhor da sua vida, Ele manda na sua vida. E a vontade dele é que nós sejamos como Ele. Lembram da semana passada? Aquele que diz conhecê-lo deve andar como Ele andou, como Jesus andou, fazer as coisas que Jesus fez, pensar como Ele, agir, falar, enfim. Estarmos aqui na Terra, nesse país, nesse planeta, demonstrando na nossa vida como é Jesus. Beleza? Então vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre o nascimento de Jesus, mas eu ainda não vou falar sobre o nascimento de Jesus. Sabe por quê? Porque existe algo que acontece antes do nascimento. Sim. Vocês sabem o que acontece antes do nascimento? A pré-existência de Jesus. Não, nós não estamos aí. Nós já estamos na encarnação. O que é a encarnação? É quando Deus se tornou homem. Sim. Quando isso aconteceu? Há 2000 anos atrás, quando Deus se tornou homem. Mas a encarnação passa por algumas etapas, certo? Passa por algumas etapas. E qual é a primeira etapa da encarnação? É a concepção. Antes de uma pessoa efetivamente nascer, o que acontece? Ela é concebida. O que é a concepção? Vocês que estão me assistindo têm a partir de 8 anos de idade, eu sei que alguns de 7 me assistem também, mas eu espero que vocês já tenham conhecimento sobre isso, como acontece a concepção. O papai e a mamãe fazem ali a relação sexual e é concebido o espermatozoide do papai, encontra o óvulo da mamãe, isso acontece no corpo da mamãe, e aí acontece a concepção. Aquele óvulo fecunda e se torna ali um feto. As pessoas chamam, os médicos chamam de feto. Para nós, os crentes, aquilo já é um bebê, já é uma vida. Eu vou chegar lá na aula que vem. Vou falar um pouquinho sobre essa concepção de quando é que começa a vida, que momento. A concepção de Jesus aconteceu dessa forma como eu descrevi? O papai e a mamãe de Jesus tiveram lá relação sexual e aconteceu isso que eu falei? Quem conhece já a história sabe que não. Por quê? Porque Jesus nasceu de uma virgem. O que é uma virgem? Uma virgem é uma mulher que nunca teve relações sexuais com nenhum homem. Essa é uma virgem. Então como é que ela vai conceber se não teve relações sexuais com um homem? Como é que isso vai acontecer? Como é que o óvulo da mulher vai fecundar se não tem o espermatozoide do homem? Por isso que o nascimento de Jesus é chamado de... a concepção de Jesus é chamada de concepção virginal. A concepção de Jesus é um verdadeiro milagre. Por quê? Porque em termos naturais, nunca houve uma virgem que concebeu. Por quê? Você sempre precisa dessas duas partes, o espermatozoide masculino e o óvulo feminino. Para conceber não tem outro jeito, é assim que funciona e sempre funcionou desde que o mundo é mundo. Mas e Jesus? A concepção de Jesus foi um verdadeiro milagre.
Nós estamos experimentando, estamos testemunhando agora, entrando aqui nos evangelhos, estamos testemunhando uma era de milagres. Deus ficou quieto. Para quem acompanhou as aulas passadas, sabe que Deus ficou lá por volta de 400 anos sem falar com o seu povo, o povo de Israel. E agora Deus vai falar com esse povo por meio do seu Filho Jesus e já vai começar uma era de grandes milagres. Vocês sabem, Jesus fez muitos milagres e o seu próprio nascimento foi um milagre. Sim, o próprio nascimento de Jesus foi um milagre. Por quê? Porque a concepção, a Virgem engravidou sem a participação do homem. Mas como foi isso, pastor Isaac? Vamos ver no texto bíblico. O que nós não podemos fazer, é dar asas à nossa imaginação, tá bom? Não podemos fazer isso. Nós devemos nos ater ao que a Bíblia diz. Ah, mas foi assim, assado, tem esse e aquele detalhe. Se eu começar a dar detalhes aqui, que a Bíblia não informa, serão coisas da minha cabeça. Vocês tomem muito cuidado. Eu posso até falar para vocês, advertir vocês. Ó, eu acho, talvez, a Bíblia não fala, mas nós devemos ficar com o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque esse assunto deu margem para muita gente, para a imaginação de muita gente. Sim, e vai longe. A discussão acerca disso, dentro da Igreja Católica, nossa gente, criaram verdadeiras heresias baseadas em imaginações, coisas que a Bíblia não disse. Sim, foram além do que a Bíblia diz. Então, é assim que nascem as heresias. As pessoas más olham lá para o texto bíblico, sempre se baseiam no texto bíblico para dar aquela cara de espiritualidade, mas vão além do que o texto bíblico diz, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês que a concepção virginal de Jesus, já expliquei para vocês o que é isso, a concepção virginal, aquele momento em que acontece ali a fecundação do óvulo, concepção. Por que virginal? Porque foi na virgem, sem a participação de um homem. Ela foi predita pelo profeta. Essa concepção virginal, ela foi predita pelo profeta. Por que nós precisamos saber que a concepção virginal foi predita pelo profeta? Porque nós devemos crer que a palavra, nós cremos, claro, que a palavra de Deus é verdadeira, é a verdade, ela não mente. E se ela disse anos atrás, muitos anos atrás, cerca de 800 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus ser concebido, que a Virgem conceberia um menino e daria a esse menino o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, nós devemos crer. É um milagre? Sim, é um milagre. O profeta estava dizendo o que aconteceria no futuro. E o que aconteceria no futuro? Este milagre. Então nós vamos acreditar nisso? Claro que vamos acreditar nisso. Porque eu falar, não, Jesus não nasceu de uma virgem. Opa, eu estou falando o quê? Eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque está escrito lá em Isaías 7,14. Abra sua Bíblia em Isaías 7,14. Você vai ver que está escrito lá que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7, no versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Isso ia acontecer, quase 800 anos depois que isso foi escrito, isso foi acontecer. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então você tem aqui um milagre, porque a virgem conceberá. Na cabeça das pessoas era algo, como assim a virgem conceberá? Mas era algo meio obscuro, mas se ela está concebendo e é virgem, como isso é possível? É um sinal, é um milagre que aconteceria e de fato aconteceu. E isso está repetido lá em Mateus 1, 23. Mateus 1, 23, inclusive é o versículo que vocês têm que decorar. Mateus 1, 23, abram a sua Bíblia para ver a citação desse texto.
Mateus 1,23 diz assim, vou ler o 22 também. Ora, tudo isto, está falando do nascimento de Jesus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Aí ele cita o texto que acabamos de ler. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Muito apropriado esse nome para Jesus, né? Sim, muito apropriado, porque Deus encarnou e agora ele está conosco, está aqui na terra conosco. Muito, muito legal, muito apropriado. Então, a concepção virginal de Jesus foi predita pelo profeta e de fato aconteceu. Isso é importante por quê? Porque nós devemos crer no que a Bíblia diz e não duvidar, e não questionar. Está escrito lá que a concepção foi virginal e ponto, acabou. Nós cremos nisso. Eu sei que alguns de vocês, pastor Isaac, eu sempre criei nisso, eu nunca tive dúvidas. É que existe muita especulação, eu não sei qual o ambiente que vocês estão, o ambiente de igreja que vocês estão, e muitas igrejas inventam coisas, querem explicar que não é bem assim uma concepção virginal, querem explicar o milagre. Gente, parem com isso. Nós cremos em milagres, nós cremos na atuação sobrenatural de Deus. E aqui aconteceu algo sobrenatural, sim. A Virgem concebeu. Sem relação com o homem, ela concebeu. E foi predito pelo profeta. E a concepção virginal de Jesus, ela foi recebida pela mãe. Sim, ela foi recebida por Maria. Maria, que é a mãe de Jesus. Maria foi a mãe de Jesus, não é mais mãe de Jesus. Ela foi a mãe de Jesus enquanto esteve viva aqui. Aí agora você abre a sua Bíblia em Lucas 1 para ver esse episódio. Não vai dar tempo de ler tudo. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Eu quero só chamar a atenção de vocês. Se vocês tiverem curiosidade, na verdade eu recomendo, eu exorto vocês que vocês leiam o texto. Lucas, a partir do versículo 26 do capítulo 1 até o versículo 38. Leiam aí na casa de vocês. O anjo Gabriel apareceu para Maria e falou para ela: Maria, você vai dar à luz um filho. Mas como assim? Maria deveria ter a idade de aproximadamente 13 a 15 anos. Sério? Novinha assim? Novinha. Bem novinha. Tem aproximadamente essa idade aí. Era adolescente. O que nós hoje chamamos de adolescente, naquela época já era uma mulher formada. Preparada. Ela inclusive era noiva já. Já estava para casar com José. Sim, já estava para casar com alguém. E você aí com 13 anos querendo brincar de boneca, videogame. Acho que os meninos que são mais atrasados, né? Os meninos são meio... E, gente, vamos crescer. Olha aqui, ó, tô fazendo um parênteses aqui. Vamos crescer. Vamos olhar para a vida e ver, preciso assumir responsabilidades, preciso continuar, não posso ser uma criança o tempo todo, perder meu tempo com brincadeiras. Não, eu preciso crescer, tenho as responsabilidades. E Maria aqui recebeu essa notícia do anjo, o anjo Gabriel. O texto de Lucas fala que foi o anjo Gabriel, apareceu para ela e falou: Maria, não foi num sonho, ele apareceu de alguma forma. A Bíblia não fala de que forma ele apareceu, mas de alguma forma que ela reconheceu. E ele disse para ela: você vai dar à luz um filho e você vai conceber esse filho por meio do Espírito Santo. Muito importante isso, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é conceber do Espírito Santo e por que a importância disso, a importância do Espírito Santo participando da concepção de Jesus, vou falar para vocês daqui a pouco. Mas Gabriel chegou e deu essa notícia para ela. O que você faria se chegasse um anjo para você e falar: você vai ser a mãe de Deus, a mãe do Messias, a mãe do libertador de Israel? Que responsabilidade, hein? Olha só a recepção de Maria acerca da sua concepção virginal. No versículo 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor,
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela aceitou isso com a maior naturalidade. Mas ela sofria muito risco, sim, sofria muito risco. Não foi algo fácil de Maria aceitar. Por quê? Porque se ela aparecesse grávida, perante a sociedade, das duas uma, ou ela adulterou, então ela fala, ô José, estou grávida e do Espírito Santo. Peraí, essa mulher está ficando louca, não existe isso. Estou grávida do Espírito Santo, não. E as consequências para uma atitude assim, a grávida, sem saber o pai, era o apedrejamento. Ela ia sofrer consequências diante de toda a sociedade de Israel. Não foi fácil para Maria dizer essas palavras aqui. Aqui está a tua serva. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então a concepção virginal de Jesus foi recebida pela mãe. Isso é digno de nota, tá bom? Deixa eu caminhar aqui, senão não consigo explicar tudo. Vamos lá. E por fim, o terceiro aqui, a concepção virginal de Jesus foi confirmada pelo anjo. Mas, pastor Isaac, você acabou de falar que foi o anjo que disse ali a Maria. Calma lá, gente. Essa confirmação não foi para Maria. Essa confirmação foi uma confirmação necessária para José. Por quê? Se vocês olharem Mateus 1, vocês vão ver ali uma genealogia. O que é uma genealogia? Aquela árvore genealógica, de onde veio os seus ascendentes e os descendentes e toda a família dessa pessoa. E a família descrita aqui é a família de José. Mas Jesus era filho de José? Era filho de José. Jesus era filho de José. José adotou Jesus e o criou como seu filho. Legalmente, Jesus era filho de José. Claro, Jesus também era filho de Deus. Jesus sempre foi filho de Deus. Se vocês lembrarem de Gálatas 4:4, que vocês devem ter decorado, vocês vão ver que Deus enviou seu filho. Jesus sempre foi filho de Deus. Sem corpo. Até então, até esse momento, sem corpo. Jesus era Deus lá, ele, o Pai e o Espírito Santo. Sempre existindo, Deus. Mas agora encarnado em Maria, concebido em Maria, tá bom? Então, por que o anjo precisou confirmar para José todo esse intento, todo esse trabalho, todo esse milagre? Porque Jesus precisava ser da linhagem de José, precisava ser descendente de Davi, sim, para poder assumir o trono de Davi, tá? Então a ascendência de Jesus seguia a linhagem de José, era assim que funcionava em Israel. Antigamente a linhagem vinha por meio do pai, não da mãe, tá bom? Então por isso que o anjo precisou aparecer para José. Por quê? Porque o texto lá de Mateus diz que José, ele não queria difamar Maria, mas ele queria deixá-la. Ele falou, poxa, essa história de gravidez, eu não sou o pai, eu estou fora. Eu não sei o que essa mulher está falando, grávida do Espírito Santo, eu estou fora dessa encrenca aí. Porque eu não sei não, eu não vou me envolver com isso, porque se eu me envolver eu também posso sofrer as punições aí da lei, não quero saber disso aí. Então José, o texto diz, vocês leiam o texto lá de Mateus 1 a partir do versículo 18, leiam também, não só Lucas, mas Mateus também, em Marcos também tem o relato do nascimento de Jesus, leiam para terem mais detalhes. Eu não consigo enfrentar todos os detalhes aqui, tá bom? Então, a confirmação dada pelo anjo acerca do nascimento virginal precisava vir para José. Olha só o que o anjo disse lá em Mateus 1:20. E aqui o anjo apareceu para José em sonho. 1:20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Olha só que detalhe importante, muito importante. Não é José de Nazaré, não. José, filho de Davi.
Olha aqui, da linhagem de Davi. Aquele era filho ali imediatamente. Da linhagem de Davi, descendente de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher. Olha aqui, já é sua esposa, não vai deixar ela, não vai abandonar. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa confirmação era necessária para José. A concepção virginal, aqui, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela já estava grávida quando o anjo disse isso a José. Então a concepção virginal de Jesus foi predita pelo profeta, confirmada predita pelo profeta, recebida pela mãe e confirmada pelo anjo, aqui confirmada a José. Interessante que eu quero dizer a vocês aqui, fazer um parênteses, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm funções específicas. Isso chama economia da Trindade. Economia da Trindade. Funções específicas dentro da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho. Não foi o Espírito Santo que enviou o Filho. Não foi o Filho que saiu de lá e veio. Não, o Pai enviou o Filho. O Filho morreu na cruz. O Filho se encarnou. Não foi o Pai que se encarnou. Foi o Filho que se encarnou. E o Espírito Santo agiu em Maria. Ao longo de toda a Bíblia, quando nós notamos a ação de Deus de modo a habitar ou a realizar alguma obra em alguma pessoa, nós vemos com frequência a ação do Espírito Santo. Não vemos o Filho fazendo isso, habitando em alguém, não vemos o Pai tampouco habitando em alguém ou capacitando alguém para alguma determinada tarefa. Nós não vemos o Pai ou o Filho fazendo isso, é o Espírito Santo que faz isso. Assim como fez com Maria. O Espírito Santo concebeu ali, fez Maria conceber um filho. Foi o Espírito Santo que envolveu Maria e fez ela conceber Jesus, tá? Então fica aí uma lição de teologia para vocês, uma pequena lição de teologia sistemática acerca da economia da Trindade, o modo como cada pessoa da Trindade, um Deus só, três pessoas, como cada um se comporta, que é assim que nós vemos na Bíblia, tá bom? E eu disse para vocês que eu queria mencionar a importância. Nós vimos aqui os textos falando que ela concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mais um episódio em que isso é mencionado na aula que vem. Mas nós lemos aqui que o que foi gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque é importante que fosse o Espírito Santo. Porque José não poderia se deitar ali com a sua mulher e aí Jesus encarnava num bebê que nasceu ali. Muito bem. O nascimento virginal, a concepção virginal de Jesus, por meio do Espírito Santo, é importante para demonstrar sua origem divina. Para demonstrar sua origem divina. Jesus é Deus? Jesus é Deus, claro que Jesus é Deus. Deus enviou o seu Filho. Enviou de onde? O Filho já estava lá no céu, eternamente com o Pai. Nós já vimos isso, a pré-existência de Jesus. Jesus estava com o Pai na criação do mundo, enfim. E Deus enviou o seu Filho. Então, para mostrar essa origem divina, para demonstrar essa origem divina, era necessário a concepção virginal. Concepção por meio do Espírito Santo. Muito importante isso para a nossa teologia. Você acha que isso aí é só coisa técnica? Não, 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 não. Olha só o tamanho da encrenca. Olha só o tamanho da encrenca. Algumas pessoas vão dizer, vão inventar que já que Maria concebeu de Jesus, o pecado é transmitido para nós por meio
do nosso pai, por meio do sêmen do nosso pai. Que história é essa? Pois é, o pessoal inventa essas coisas. Inventa coisas como se Maria não tivesse pecado. Mas olha só, é claro, Maria era pecadora. Claro que Maria era pecadora. Mas a concepção pelo Espírito Santo garantiu, demonstrou que a origem de Jesus era divina, e a segunda coisa, assegurou uma natureza sem pecado a Jesus. Sim, Jesus assumiu a forma humana. Nós sabemos que a forma humana, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, porque todos vêm de Adão. Por meio de Adão entrou a morte no mundo, e a morte o pecado. E Jesus, porque a concepção de Jesus foi virginal, concebida pelo Espírito Santo, isso assegurou a Jesus uma natureza sem pecado. Isso assegurou a Jesus nascer e viver e crescer, enfim, ser sem pecado. Tá bom? Duas importantes razões. Vocês vão achar que isso é muito técnico, mas isso é muito importante para a nossa vida, para nós conhecermos o nosso Salvador bem, conhecermos corretamente o nosso Salvador e não ficar inventando coisas da nossa cabeça, tá bom? E o versículo que vocês têm para decorar é Mateus 1:23, como eu disse para vocês, Mateus 1:23, muito fácil. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Gente, é uma fase de milagre. Deus estava quieto por 400 anos, não falava com o seu povo. E agora nós temos a inauguração do ápice da história. Eu já mencionei para vocês isso. O ápice, o objetivo central da história da humanidade, da história do universo, é Deus mostrar a sua glória em Jesus. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo agora em Mateus 1, em Lucas 1. Isso é muito importante para a nossa salvação. Aqui começou a nossa salvação. O Redentor, o libertador na nossa alma, da nossa escravidão do pecado, está nascendo. Foi concebido pelo Espírito Santo. Então é muito importante vocês conhecerem tudo isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Não faltem no próximo vídeo. Eu noto, sabe o que eu noto? Que muita gente assiste o primeiro vídeo porque eu acho que ele é lançado ali, o pessoal assiste antes do culto, e o segundo vídeo fica meio largado. Gente, acompanhe o próximo estudo, porque vai falar sobre algo muito legal, vocês não podem perder. Deus abençoe vocês, tchau, tchau.